Já que nós estamos falando do mercado de trabalho, vamos continuar esse assunto. Como que é o mercado de trabalho? Então, Ju, até para o pessoal que se perdeu o primeiro conteúdo, eu acho importante assistir o primeiro conteúdo para entender o que é a odontologia do esporte. Sim. Mas se você está falando de mercado de trabalho, eu acho que dentro da odontologia, o que a gente percebe, né, que às vezes as pessoas acham que é um mercado saturado, que tem muita gente atuando, tem muito dentista no mercado. E eu penso exatamente o contrário. Eu acho que tem muito dentista que atua numa mesma área, mas tem muitas áreas da odontologia que são pouco exploradas. E aí eu posso falar de forma, particularmente dentro da área, pelo conhecimento e expertise que a gente tem nesse atendimento. Foi feito um levantamento, que eu até comentei por cima no nosso vídeo anterior, que o Ministério do Esporte fez em 2013, onde ele levantou que são mais de 100 milhões de pessoas dentro do nosso país que praticam algum tipo de atividade física. É um dado mais antigo, mas tem outros dados mais recentes que mostram hoje que de cada 10 pessoas, 6 praticam algum tipo de atividade física. Então esse é o nosso mercado de trabalho. Se a gente levar em relação à população da América Latina, são mais de 350 milhões de pessoas que fazem alguma atividade e podem apresentar consequências dessa atividade dentro da sua saúde bucal. Então é um mercado muito grande, que necessita de um atendimento mais especializado, de profissionais capacitados e que ainda, infelizmente, hoje a gente não tem. Então, a gente precisa divulgar mais a área, mostrar para o dentista que são informações relevantes e que podem fazer a diferença no seu atendimento e que, infelizmente, a gente não tem o contato com esse conteúdo durante a nossa graduação. Então, até aproveitar esse vídeo para estar incentivando as universidades a inserirem a odontologia do esporte dentro da sua grade letiva, para que o aluno de graduação saiba, dentro do contexto geral, qual que é o trabalho do profissional da odontologia do esporte, como ele vai estar atuando, qual que é o meu mercado de trabalho, qual que é a minha diferença, quais são os protocolos de atendimento perante outras especialidades que são importantes dentro da odontologia do esporte. Só para vocês terem uma ideia, dentro de cada especialidade eu tenho particularidades e protocolos diferentes de atendimento para o meu atleta ou praticante de atividade física. Então, na cirurgia eu tenho um protocolo, para dentística eu tenho vários protocolos, para endodontia, todas as áreas acabam se relacionando com a odontologia do esporte de uma forma direta ou indireta. Isso é uma outra questão que muitos profissionais acabam levantando. Mas eu sou especialista em ortodontia, Será que essa especialidade vai contribuir na minha formação clínica, no meu atendimento de consultório? Com toda certeza. Uma coisa que eu coloco para os meus alunos, que a odontologia do esporte é uma especialidade muito próxima à medicina do esporte, à psicologia do esporte, à fisioterapia esportiva, onde a parte técnica se concentra em poucos procedimentos. Protetores faciais, protetores bucais, que estão relacionados mais a essa parte técnica, mas que a maior importância dentro da área é o conhecimento que a gente tem sobre as alterações metabólicas ocasionadas pela fisiologia do exercício. Então, metabolicamente, o atleta é diferente. Ele pode apresentar uma melhora dessa resposta imune, mas também pode apresentar um comprometimento, levando em consideração a sua etapa de treinamento. Então, será que eu realizar um procedimento invasivo naquele atleta ali que está em final de temporada, a resposta inflamatória vai ser igual, quando eu realizo esse mesmo procedimento no início de uma temporada? Vai ser totalmente diferente. Por isso que a fisiologia do exercício é a base da odontologia do esporte e é a base das ciências do esporte. Se você pegar lá, Ju, por exemplo, o médico do esporte, especialista em medicina esportiva, o procedimento clínico dele acaba sendo o mesmo, não muda. O que muda é exatamente os protocolos, esse conhecimento e como ele vai aplicar essa técnica, qual é o melhor momento, e aí leva em consideração vários fatores. Opiniões de outros profissionais, período que o atleta se encontra dentro do treinamento, calendário esportivo, será que é importante que ele esteja apto para realizar aquela atividade? E a gente deve levar em consideração se a gente não vai estar atrapalhando a ideia do treinador, muitas vezes, quando é dentro de um esporte coletivo. Então, isso que eu coloco para os meus alunos. A odontologia do esporte, ela complementa todas as especialidades. Então, se você é da ortodontia, você pode trabalhar com a tua especialidade, com protocolos específicos para essa população, para esse novo mercado de trabalho. E isso que é legal, da odontologia, porque se interliga ali com as outras especialidades.
E você sabe, Ju, que uma das experiências que a gente tem com os nossos alunos é que todos têm a mesma concepção. Né? Depois da especialidade, eles acabam se tornando dentistas melhores. Né? Por quê? Porque na odontologia do esporte, se você não trabalha com as áreas de forma integrada, não consegue vislumbrar o paciente como um todo, você não tem o resultado esperado, nem do atleta, nem do teu procedimento. Né? Então isso é muito interessante. O dentista ele coloca a boca de novo ao corpo. E o que a gente percebe é que as outras especialidades, né, não que tenham a intenção de estarem fazendo isso, mas acabam segmentando a área. Né? Então a ortodontia trabalha com movimentos dentários, a endodontia só com o canal ali do dente, e o profissional se especializa tanto que ele é especialista naquele procedimento e às vezes ele acaba esquecendo o paciente como um todo. E na nossa área isso não pode acontecer, porque a gente pode comprometer outros sistemas, a gente pode comprometer o trabalho de outros profissionais, né? Então eu falo para todo mundo que a gente consegue agregar valor dentro do trabalho clínico, né, para o dentista clínico dentro da odontologia, por todas essas particularidades. Muitos profissionais nos perguntam, me especializei, e agora? Como fazer a captação desses pacientes? Então isso é uma pergunta muito interessante. Isso é uma outra coisa que a gente percebe. Às vezes o dentista faz um investimento muito grande em curso de pós-graduação e aquela aplicação técnica ele consegue fazer muito bem quando o paciente está no consultório, mas às vezes ele não consegue fazer essa captação de clientes para que ele realize esse procedimento. Né? Então com a odontologia do esporte a gente tem esse desafio também. Né? Tanto é que no nosso curso de pós-graduação a gente insere dentro da formação o contato com essas disciplinas, tanto de marketing, quanto de gestão, né, quanto de captação, como a gente vai realizar essa captação, porque às vezes o dentista investe tanto na sua formação e depois ele não tem esse retorno, porque ele não tem esse paciente que ele almejou, né, dentro da sua formação de pós-graduação. Então o que eu converso muito com meus alunos, né, e para os dentistas também, que a gente deve trabalhar com a parte de informação. Por que a gente percebe que existe uma deficiência de informação do dentista sobre a área, existe uma deficiência de informação para o atleta também. Né? Então o atleta ele acha que o procedimento dele é o mesmo, ele acha que não vai ter consequência, que ele está indo ali só para fazer uma restauração e às vezes ele não vislumbra que aquela restauração, aquele processo de inflamação pode alterar metabolicamente outros sistemas. Né? Então, e esse é o nosso trabalho, é informar o dentista e informar o paciente. A partir do momento, né, que eu comentei que os atletas chegavam ao meu consultório por causa da indicação do uso de um protetor bucal, a partir do momento que ele sentava na cadeira, que eu explicava que não era só o protetor, e que às vezes o protetor era importante, mas mais importante que o protetor era a sua saúde bucal de uma forma geral, eles vislumbravam a odontologia com outros olhos. Então eles começavam a perceber que ele não está realizando um tratamento de canal, só um tratamento de canal, ele não está realizando só um processo restaurador, ele está realizando um procedimento que pode interferir de forma direta ou indireta na resposta dele dentro de campo, ou na resposta dentro dele lá da academia, ou na resposta relacionada à hipertrofia da sua musculatura. Então isso é muito interessante. E a partir do momento que ele tem essa informação, ele vai procurar o teu atendimento de uma forma mais especializada também. Né? Tanto que, às vezes, o atleta chegava ao meu consultório com a ideia de comprar um protetor bucal e eu vendia para ele uma saúde de forma geral da sua condição bucal. Então, o meu plano de tratamento, às vezes eu fazia um plano de tratamento onde eu tinha lá restauração, implantes, profilaxias, e às vezes o protetor bucal era o produto mais que tinha o menor valor, né? Menor preço, né? Comparado às outras questões relacionadas ao tratamento odontológico. E atleta tem uma particularidade. A partir do momento que ele percebe que o profissional trabalha de uma forma específica, ele gosta mais desse tipo de atendimento. Né? Tanto é que ele procura profissionais da medicina do esporte, da nutrição do esporte, da fisioterapia do esporte, porque ele gosta de profissionais que entendam dentro desse contexto esportivo. E é engraçado, eu falo assim que atleta funciona igual tribo. Né? Ele achou um dentista que trabalha de forma específica, que tem essa particularidade, ele vai levar toda a sua tribo para dentro do consultório. E esse trabalho que acaba aumentando o fluxo de pacientes dentro do consultório. Eu tenho uma experiência além da parte da odontologia, a gente trabalha com uma empresa de protetores bucais e a gente começou a perceber que mudou um pouquinho o perfil do nosso paciente.
No primeiro momento, o paciente vinha por indicação de outros atletas da academia, dos professores da academia, e num segundo momento ele começou a buscar o nosso atendimento pelas mídias, né? Pela produção informação que a gente colocava dentro das nossas mídias sociais, né? Tanto que hoje 90% dos atletas que chegam ao consultório não vêm por indicação, vem por indicação não de uma pessoa, né? Vem por indicação da internet. E eu comecei a perceber que a gente tinha essa preocupação, né? Será que o atleta não consome o protetor bucal personalizado que o dentista confecciona, porque a gente tem aquela concorrência da loja que vende aquele protetor pré-fabricado? Pô, e o protetor pré-fabricado sai R$15, o nosso protetor tem um valor agregado muito maior e o preço também é maior. Por que será que eles não consomem o nosso protetor? Será que é por causa do valor de comparação entre esses produtos? E dentro de um levantamento de mercado a gente percebeu que não. Eles não consomem o protetor do dentista porque ele não tem informação. Porque a partir do momento que você informa que o teu protetor protege, dissipa a força de impacto, tem uma boa adaptação, não atrapalha a fada, não atrapalha o rendimento. Quando você fala para o atleta que o teu protetor não atrapalha o rendimento físico dele, que o protetor de loja pode diminuir até 30% as trocas gasosas e, consequentemente, o seu rendimento em atividades aeróbicas de alta intensidade, aí você ganhou um atleta, né? Porque o atleta busca melhora e resultado dentro do rendimento físico. E aí a gente começou a perceber que o atleta ele não consumia o nosso protetor por falta de informação e por falta de disponibilidade. Ah, mas onde que eu tenho que confeccionar? Qual o dentista confecciona? Poucos confeccionam, poucos sabem prescrever, poucos sabem indicar e contraindicar. Então, a partir do momento que eu comecei a levar informação para essa população, eu comecei a aumentar o fluxo dos meus pacientes em consultório para os protetores em torno de 90%. 90% é muita coisa. Eu mais que dobrei a procura dos atletas pelos protetores bucais pelo simples fato de informar as diferenças entre esses protetores. Até dentro do Conselho Regional de Odontologia, fiz parte de algumas câmaras técnicas aqui nas gestões anteriores também, e a gente fez uma campanha, né, exatamente mostrando a diferença entre os protetores pré-fabricados e os protetores personalizados, né? Então, e a gente percebe que realmente o que a gente tem que trabalhar para fazer essa captação, que você me perguntou, é dentro da informação. O caminho, então, é informar. É informar, tanto o dentista quanto o paciente. Sim, sim. E dá para fazer isso hoje em dia nas mídias sociais, né? Sim, dá para fazer de diversas formas. Dá para fazer nas mídias sociais, né, investindo na parte do marketing. Dá para a gente fazer através de palestras informativas dentro das academias. Né? A gente pode fazer isso de diversas formas. Né? E isso traz um resultado muito grande para dentro do nosso consultório. Para mudar essa cultura, né? Isso. A gente tem que quebrar paradigma. A gente tem que mudar a cultura e a cabeça desses atletas. O meu grande desafio hoje dentro de um time de futebol é mostrar para os jogadores que o protetor bucal para eles é tão importante quanto para os lutadores. Né? Só que culturalmente o esporte não traz esse aparato como um EPI obrigatório. Então não é uma coisa que ele usa lá com uma caneleira, por exemplo. Né? Então ele teoricamente não tem a obrigação de estar utilizando. Mas só para eu relatar aqui para vocês, eu tenho uma experiência muito grande com atendimento de atletas de luta, né, até por causa dos protetores bucais mesmo, mas na minha primeira passagem no Curitiba, que eu fiquei no ano lá de 2008 a 2014, eu atendi muito mais traumatismos dentários dos atletas do futebol do que dos atletas da luta. Né? Exatamente porque na luta o atleta, primeiro que ele usa protetor, pode ser o protetor ruim ou o protetor mais adequado, mas ele usa alguma coisa. E ele está preparado para receber aquela força de impacto. Agora o jogador de futebol não, ele está correndo ali em direção da bola, sobra um cotovelo, sobra um joelho, ele não está preparado para receber essa força de impacto, então ele não se defende. E as consequências desse traumatismo dentário ou orofacial acaba sendo muito maior. Né? Então, como comentei, atendi muito mais traumatismos dentários dos jogadores de futebol do que os atletas da luta. Durante minha primeira passagem, atendi 2 casos de avulsões dentárias, né? Quando o dente sai da boca do atleta, né? Então, e que nunca aconteceu com o atleta do Vale Tudo. Né? Muito similar ao jiu-jitsu também. Jiu-jitsu o atleta às vezes não quer utilizar, né? Porque fala, não tem soco, não tem chute, mas os traumas acontecem naquela passagem de guarda, na mudança ali do movimento, onde o atleta do jiu-jitsu também não está preparado para dissipar aquela força ou para se defender, e as consequências acabam sendo muito maiores.
Então o que a gente tem que fazer aqui é quebrar esses paradigmas, mudar a cultura, né, dos atletas, dos dentistas, mostrando que realmente a nossa área agrega muito valor no seu atendimento e pode fazer a diferença para essa população. A gente fecha aqui mais esse conteúdo, se inscrevam aqui no nosso canal do Serra Play e eu aguardo vocês, né, falando um pouquinho mais sobre essa nova especialidade, abordando outros aspectos da nossa área.